Olá pessoal, sou a professora Geovália do IFMG Campus São João Evangelista e na aula de hoje vamos falar sobre o sistema operacional Linux. Como surgiu o sistema operacional Linux, quais são as suas características, as principais distribuições que possuem no mercado, sistemas de arquivos e diretórios. Vamos lá? Linux. Linux é ao mesmo tempo um kernel, ou seja, um núcleo, e também um sistema operacional que roda sobre ele. Foi um sistema criado, É um sistema baseado no sistema operacional Unix, que é um sistema operacional bastante robusto e que encheu os olhos de um estudante de ciência da computação, tá? O logotipo que representa o sistema operacional Linux é um pinguim e o nome desse pinguim é Tux. Então, o nome dele é Tux. Bem, o kernel, o núcleo do sistema operacional Linux, foi criado em 1991 pelo estudante finlandês, que é um estudante de ciência da computação, com o nome de Linus Torvalds. Por isso que tem esse nome, Linus, que é o autor do kernel, juntou com Tux, deu o nome Linux. Então, o Linus, esse rapaz, ele desenvolveu o kernel Linux como se fosse um hobby, pois o objetivo era desenvolver o seu próprio sistema operacional. Então, o objetivo dele não era comercial, era apenas criar o próprio sistema. O Linux, possui uma política de software livre. Então, como o Linus, o seu proprietário do kernel, ele não tinha objetivos comerciais, o Linux assumiu uma política de software livre. O que é política de software livre? Sem custo de licença, qualquer pessoa pode instalar o núcleo no seu computador. E qualquer um pode também implementar atributos, novos recursos e funcionalidades a esse sistema básico, tá? Então, olha, sem custo de licença e com possibilidade de implementação e modificação. Isso que é política de software livre. O Linux, ele também é multitarefa, ou seja, é possível rodar vários softwares aplicativos, no Linux ao mesmo tempo, tá? Ele é um software multiusuário, vários usuários podem estar conectados no sistema, todos trabalhando ao mesmo tempo. É um software que possui licença GPL, que é uma licença de código aberto. O que isso significa? Significa que qualquer programador pode utilizar esse código para poder implementar novos recursos e funcionalidades. Então, por causa disso, o Linux, o kernel, é totalmente sem custo. Mas quando um programador ou uma empresa pega o kernel e desenvolve novos recursos e funcionalidades para esse sistema, ele se torna uma distribuição. E essa distribuição é que geralmente as empresas cobram por ela. E essa distribuição costuma ter um custo muito mais baixo do que um sistema operacional desenvolvido com a finalidade comercial. A estrutura do Linux. O Linux é dividido em 3 partes. Nós temos o kernel, que é o núcleo, temos o shell, que é uma parte que fica entre o núcleo e a outra parte que são os aplicativos. Então, o kernel é o próprio sistema operacional, é o núcleo essencial do sistema. O restante, gente, é só acessório. É a parte mais próxima do nível físico, ou seja, é a parte mais próxima da máquina, mais próxima do hardware. É o núcleo que conversa diretamente com a unidade central de processamento. Bem, e o shell? O shell representa uma camada entre o kernel e o usuário. O shell é o interpretador de comandos que passa para o kernel e vice-versa. Bem, aplicativos, gente, são todas as aplicações, todos os softwares que fazem parte do Linux. Pode ser um navegador web, um editor de texto, um editor de planilha eletrônica ou qualquer outro. Esses são aplicativos que compõem o sistema operacional. Distribuições. Bem, existem mais de 300 distribuições do Linux hoje no mercado. As mais conhecidas são
Curumim, Ubuntu e Mandriva Conectiva. Essas são as mais conhecidas. A primeira distribuição Linux que foi comercializada, ela tinha o nome de GNU, né? GNU por quê? Porque eles associaram a um animal que é bastante robusto, que é muito comum na região americana, que é esse animal aqui. Ele se parece com um touro e ele, como ele é um animal robusto, né? Então eles criaram essa primeira versão e deram o nome de GNU. Curumim. Vamos falar da versão da distribuição Curumim. Curumim, em Tupi-Guarani, significa menino. Então, faz alusão a uma distribuição mais leve, né, mais simples, para iniciantes do sistema. É uma distribuição flexível e, ao mesmo tempo, bastante poderosa. Ela é totalmente em português, né, foi criada aqui no nosso país. Por isso, ela possui uma ampla aceitação no nosso país. Observa aqui, olha, é o Tux, só que o Tux vestido aqui como se fosse um índio, tá? Então, é o logotipo que representa a distribuição Curumim. Tem um projeto do governo federal, o nome dele é Proinfo. Esse projeto tem o objetivo de levar às escolas públicas, né, um laboratório de informática. Então, quase todas as escolas hoje da rede federal e estadual possuem laboratórios de informática e até mesmo da rede municipal, se eu não estiver enganado. Então, nesses laboratórios, o governo sugeriu, né, ele solicitou aos diretores das escolas que utilizassem o sistema operacional Linux distribuição Curumim. Distribuição Mandriva Conectiva. É também uma distribuição brasileira e ela é uma distribuição de maior destaque hoje em dia. Ela oferece a documentação todinha em português e possui suporte ao usuário. Então, o maior diferencial dessa distribuição é o suporte ao usuário, porque quando, né, o Linux começou a ser utilizado, várias pessoas reclamavam da dificuldade de se utilizar esse sistema, né, porque achavam ele difícil, né, as primeiras versões não tinham interface gráfica, era mais linha de comando, né, linha de comando é aquela tela preta, onde o usuário só tem que digitar alguns comandos, né, para o computador realizar. Então, a vantagem dessa distribuição é porque ela possui esse suporte ao usuário. E isso foi um diferencial para alavancar as vendas dessa distribuição da Mandriva Conectiva. A Mandriva Conectiva ela é o resultado da fusão de duas grandes empresas, a Mandrake Soft e da Conectiva. Tá? O logotipo continua sendo o Tux, só que o Tux com Mandriva escrito na sua barriguinha. E a distribuição Ubuntu? Bem, Ubuntu é uma palavra africana que significa humanidade para todos. Então, pelo nome, né, da versão, já diz que tem o objetivo de ser algo que seja para todo mundo, que alcance todas as classes sociais, todas as pessoas. Então, essa distribuição, ela contém, além do núcleo, né, do kernel e do shell, ela possui alguns aplicativos, como um navegador web, programas de apresentação, edição de texto, planilha eletrônica e um comunicador instantâneo, um chat. Então, ele possui, além do kernel e do shell, esses aplicativos. Características do Ubuntu. Bem, a grande vantagem do Ubuntu é que tem uma versão nova a cada 6 meses. Então, o Ubuntu ele foi, né, lançado no mercado em 2004 e desde então, a cada 6 meses, tem uma versão nova disponível aí. Ele foi desenvolvido visando segurança e atualizações de segurança, que são gratuitas e elas podem permanecer na máquina até por 18 meses. Ele é oferecido com diversos programas pré-instalados, né, vários softwares. Ele é case sensitive, ou seja, ele difere letras maiúsculas e minúsculas. Ele possui controle de permissão entre o superusuário e o usuário comum. O que é o superusuário?
é um usuário que tem controle total da máquina. Ele pode alterar as configurações do sistema operacional, alterar toda a sua estrutura, tá? Então, ele é um usuário com plenos poderes. E tem os usuários comuns, que são usuários que vão apenas utilizar o sistema operacional, sem modificar as suas configurações básicas. Aqui nós temos o versionamento do Ubuntu. Então, como eu disse para vocês, aqui ó, a primeira versão foi a 4.10, ela foi criada em outubro de 2004 e lançado em abril de 2006. Então, desde então, né, tem uma versão no mercado a cada 6 meses. A última que eu representei aqui, olha, a versão 12.04 de abril de 2017, mas nós já estamos aí no ano de 2020, então nós temos várias outras versões, né, após a versão 12.04. Sistema de arquivos do Linux. Bem, sistema de arquivos, a primeira coisa que nós precisamos saber, o que é uma partição. Partições são partes de um HD, partes de um disco rígido. Toda máquina, todo computador possui um disco, né, dentro do gabinete, onde nós gravamos as informações nesse disco. Toda vez quando a gente salva um arquivo, né, na máquina, você está salvando no HD. Então, o HD, você pode dividir ele em partes. E essas partes, né, são chamadas de partições. Essas partições, elas funcionam independente umas das outras, né? Elas funcionam como se fossem discos separados. As partições podem ser criadas segundo diversos padrões e cada um deles utiliza um tipo de sistema de arquivos diferente. Então, aqui, olha, eu estou mostrando a minha máquina e na minha máquina, olha, o meu HD ele foi particionado em 4 partes. Então, cada parte, quando elas são criadas nessas partições, elas recebem uma letra e você depois pode dar um nome para essa partição. Então, aqui, ó, tem a partição C, 2 pontos, a partição F, 2 pontos, G, 2 pontos e uma outra partição que provavelmente é H, 2 pontos. Então, olha, o nome que foi dado para cada uma delas está aqui na frente. Olha, aqui na partição F nós temos aqui Morpheus, que foi o nome que foi dado para essa partição. Isso significa que cada uma dessa partição aqui, eu posso ter um sistema de arquivos diferente e um sistema operacional rodando nessa partição. Se eu tenho 4 partições, isso significa que eu posso ter 4 sistemas operacionais instalados na minha máquina, tá? E na hora que eu inicializo a máquina, vai aparecer as 4 opções e eu vou escolher qual delas eu achar melhor. Sistema de arquivos, né, do Ubuntu e do Linux, né, toda essa estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como se fosse uma árvore. Então, nós temos uma árvore onde o tronco, a raiz, é o primeiro diretório que foi criado e a partir desse diretório a gente tem outros diretórios que foram sendo criados a partir desse tronco. Esses outros diretórios é como se fossem os galhos dessa árvore. Então, assim, qual que é o primeiro diretório que foi criado? É o diretório principal, ele não tem um nome específico, mas ele é conhecido como diretório raiz ou então diretório root. Geralmente ele é uma barra. Dentro do root a gente tem vários outros diretórios que foram sendo criados, né, pelo próprio sistema operacional. Eu gostaria de chamar a atenção para um diretório aqui que é o diretório home. Geralmente é um diretório onde nós gravamos os nossos arquivos, tá? As nossas informações pessoais. Então, aqui, cada um desses diretórios, eles têm uma função dentro do sistema operacional e eu listei aqui os principais diretórios, apenas os principais. Então, eu tenho o diretório bin, que ele armazena arquivos executáveis e comandos essenciais do sistema. Diretório boot, ele armazena arquivos necessários para iniciar o sistema operacional. Diretório dev, ele armazena arquivos de dispositivo do sistema, como discos e CD-ROMs. Diretório ATC, armazena arquivos de configuração do sistema. Diretório home, geralmente é usado pelos usuários, como eu já disse. Diretório root, que é o diretório do superusuário, né, que é o diretório raiz.
Temos o diretório SBIN, que armazena arquivos essenciais do sistema, como aplicativos, utilitários para a administração do próprio sistema operacional. Temos também o diretório TMP, que armazena arquivos temporários, o diretório USR, que armazena arquivos pertencentes aos usuários do sistema, e o diretório VAR, que armazena informações de variáveis do sistema, como arquivos de logs, que são arquivos de logins. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado pela atenção e até mais.